Até hoje eu nunca conheci um executivo que não tivesse um desafio. Não sei vocês. E às vezes, esse desafio tira o nosso sono à noite. Então, se você tem dúvida, lembra o que está tirando teu sono. Fala sobre isso, porque isso é relevante para você. Esse episódio da Você Está Contratado é patrocinado pela Top to You, mentoria de alto impacto para líderes e talentos. Oi pessoal, sejam bem-vindos. Eu e o Gederson hoje estamos aqui com o Thiago e a Simone. Thiago e a Simone são os fundadores da Top to You, que, por coincidência, são os patrocinadores desse episódio também. Muito bem. Legal. Aí, olha só, eu comentei que eu me lembrei de uma historinha que eu vou contar, é breve, né? Mas como é que eu conheci Thiago e Simone? Né? Eu me lembro do nosso encontro em 2018, num hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro. Os dois chegam para mim e falam, a gente está montando um negócio novo, não, uma plata, vou deixar eles falarem um pouquinho do que é, né? Estamos montando um negócio novo e a gente queria você com a gente. E aí eu acho que eu fiz uma ou duas perguntas e falei, tô dentro, vambora. Vocês não se conheciam? Não, a gente não se conhecia. A gente não se conhecia. Foram na pessoa certa, né? Procurar Marcelo Nóbrega para dizer, tem um projeto novo que eu gostaria que você tivesse com a gente. A palavrinha mágica, né? Para quem tá ouvindo, essa é a dica. Não. Aí fez todo sentido e embarquei, né? Estamos há 5 anos juntos. O Gederson já está com a gente também na plataforma. 2 anos, Jorge. Vamos lá. De onde é que veio a ideia? Como surge o Top to You, né? A nossa sócia idealizadora e fundadora é Simone. Na verdade, nasceu de uma dor real, né? Eu sou da origem de recursos humanos, né? Empreendedora na área de Executive Search. Chegou uma época no mercado, a coisa começou a ficar complicada com novos entrantes internacionais e tal, e chegou aquele momento da reinvenção, né? Meu Deus, para onde eu vou, né? Que eu faço com a minha carreira? Eu não sou psicóloga, sou administradora. Naquela época o coaching estava bombando, né? Então todo mundo das boutiques assim meio inquieto, né? E se mexendo, eu falei, caramba, eu acho que eu quero conversar com alguém de referência, alguém que me inspire, alguém que já tenha passado por esse caminho e possa me dar uma luz. Eu queria ver alguém de referência e experiência real. Você sofrendo com o seu negócio de Executive Search e pensando em fazer alguma outra coisa... Em dar uma reinventada. Você sofrendo no CPF ou no CNPJ? CNPJ. E CPF junto, né? Sim, não separa, né? Mas assim, só para saber se era você como profissional, Simone, ou se você queria falar sobre... É muito junto, né? Porque é uma construção de uma vida e você acaba se misturando. Ainda mais com uma empresa pequena que é muito personificada, né? Bom, e aí... Eu falei, tem tudo na internet. Isso era 2015, né? 2016. E, então, eu vou na internet, vou buscar alguém, falar um serviço que eu possa conversar com alguém que me dê um insight. Eu falei, não achei. Será que eu não estou sabendo buscar? E aí tinha um amigo que já estava na Nova Economia, já estava lá envolvido no Vale do Silício. E aí ele falou, olha, eu vou pesquisar para você e vamos ver que empresas podem te ajudar com isso. Aí ele ligou de lá e falou, podem ir em frente... Céu de brigadeiro. Porque não tem o nome mentoria. Na época, vamos falar agora de mentoria, não estava na agenda ainda dos RHs e não estava na mesa. Bom... Vamos produtizar e saiu isso de um PowerPoint, né? Como é que faz, né? Que pessoas que podem aconselhar, que se disponibilizariam e que sejam referência, né? Encontrei Thiago nesse momento e falei, Thiago, olha, falei da ideia, ele imediatamente batizou, deu um nome pro produto. Top to You já vem desde esse momento. Teve um nome antes. Teve outro nome. Que foi batizado pelo Thiago. Mas que a gente não vai citar, porque ele é muito... passou, né? Foi aquela fase, prova de conceito. Legal. Foi uma fase inicial e que rodou muito em São Paulo. Mas a verdade é que a prova de conceito, sem CNPJ, foi validada, né? Todo mundo falou, caramba. E já era digital a ideia? Já era fazer digital, de forma remota? Exatamente, de forma remota, mas
Na verdade, tinha um Skype e o dial, né? Que você ligava, unia as pontas, colocava um Skype na hora da mentoria. Enfim, isso tudo foi prova de conceito, rodou por 1 ano e meio, até que o Thiago falou, acabou a brincadeira, vamos abrir um CNPJ e vamos começar de verdade do zero, que é montar uma plataforma de verdade. E aí nasceu a Top2You, com o nosso outro sócio fundador, que é o Márcio, que nos apoiou nesse momento ali, naquela hora que os sócios estão catando moedinha para poder montar o básico, né? Um produto, horas de desenvolvimento, horas de dedicação. E aí o Márcio comprou esse projeto conosco. Isso foi em 2016, né? Finalzinho, 17. O CNPJ 2017. Márcio Minuzzi. Plataforma de mentores. Então, aí o pessoal entra lá e procura um mentor muito mais facilmente do que você na época, né, não encontrou. Agora o pessoal encontra dedicado ao tema, ao conceito, né, a temática que a pessoa tem interesse, ela tem disponibilidade para conversar com um profissional super top. É isso aí. A beleza disso tudo, né, é o protagonismo, né, que as pessoas têm dentro de uma organização para escolher do que falar, com quem falar, né? E o impacto disso, né, ali na produtividade, na performance, é muito impressionante. Né? O Thiago, melhor do que eu, tem números, tem casos para contar, que é uma potência incrível. Então, virou uma plataforma, né, digital de conexões humanas. Né? E com uma potência absurda. E lá em 2016, 2017, em algum momento foi uma plataforma B2C? Vamos lá. Acho que é legal também comentar que quando a gente decidiu os três, então, fundar a Top2You, né, a gente começou com algumas perguntas. A gente não tinha as respostas. Mas uma pergunta que foi importante foi o que a gente acredita, o que a gente quer montar no final das contas, o que motiva cada um dos sócios, né? E o que acabou ficando muito claro é que a gente acredita que conversas encurtam distâncias. Principalmente quando é com alguém que já trilhou um caminho que você quer trilhar e que já chegou lá. Mas isso acaba sendo um privilégio, e para poucos. E a gente acha que não devia ser assim. Não devia ser um privilégio para poucos. Então a gente falou, cara, vamos construir uma forma da gente começar a mudar isso. Então a ideia de democratizar acesso a pessoas inspiradoras foi um insight importante nessa construção, né? E aí outras perguntas vieram. Bom, e quem é que pode se beneficiar de uma conversa inspiradora? Cara, todo mundo. É o executivo, é o estudante, é a dona de casa, é o empreendedor. Então a gente abraça o mundo com as pernas ou a gente começa por algum lugar? A gente decidiu começar pelo mundo corporativo, muito porque os sócios vêm dessa realidade. Então a gente entende as dores e as motivações de executivos. E o segundo motivo é porque tem um nível de exigência muito grande nesse mercado. Então era um bom lugar para a gente começar a construir branding. E assim a gente começou. E quando a gente definiu que o público inicial seriam líderes, talentos e futuros líderes, veio uma outra pergunta importante. Bom, e qual é o perfil de uma pessoa inspiradora para esse público? E para a gente, na época, assim, cara, falar com CEOs de multinacionais vai ser incrível. E vai mesmo. Mas tão relevante quanto falar com um executivo C-level seria também poder conversar com surfistas de ondas gigantes. Ou com neurocientistas, ou com chefes de cozinha premiados. Temos. Né? Então, a gente começou em 2017, aproveitando essa experiência inicial desse primeiro teste e tal, a começar a conversar com outras pessoas, e o Marcelo foi um dos primeiros lá em 2018, daquilo que a gente tinha intenção de fazer. Né? Até porque, né, vamos combinar que antes da pandemia, você falar de um processo de mentoring todo digitalizado
Era disruptivo, né? Naquele momento, era novo. Sim. E muita gente não acreditava nisso na época também, né? Assim, de você ter esses contatos de forma remota. Imagina a resistência que não era igual. Precisava do olho no olho e tal. Ô Marcelo, e a gente, como a Simone falou, não chamava nem de mentoria. A gente falava de conexões inspiradoras e com speakers e etc e tal. E o processo de aprendizado da Talk to You é sempre ouvindo o mercado, ouvindo o cliente. Então, de repente, começou a ter cliente falando, o que vocês estão fazendo é mentoria. E a gente falou, não é bem mentoria e tal, não sei o que. O segundo cliente... entendi, vocês estão fazendo mentoria. A gente, não é bem mentoria. E vocês lutando. No terceiro a gente falou, então, a gente está fazendo mentoria, né? E aí a gente mudou as nomenclaturas, inclusive. Então, respondendo à pergunta, quando a gente começou oferecendo para B2B e B2C, mas com foco muito grande em B2B. E à medida que a gente ia começando programas nas empresas, o processo, a plataforma inicial, ela tinha um espaço para um voucher corporativo e um carrinho de compra e você podia botar o cartão de crédito. Tinha as duas opções. E, de repente, um dia cai lá uma fatura de cartão de crédito. Alguém comprou. Quando a gente foi olhar, esse alguém era um executivo de uma empresa que era cliente. A gente falou, não, mas tem que fazer estorno. Ele não tem que pagar, ele a empresa já está livre com voucher. E isso aconteceu a segunda vez. Quando aconteceu a terceira vez com outro participante, a gente falou, cara, vamos tirar o carrinho, porque essa não é a experiência que a gente quer. E 99% do que a gente já tinha de volume de receita vinha de empresas. Então a gente hoje é muito focado em B2B, mas toda vez que uma pessoa física vem atrás da gente falando, olha, a minha empresa não tem, mas eu estou precisando muito, etc e tal, a gente sempre tende a acolher e poder atender essa pessoa física. Pelo propósito de vocês, né? Faz todo sentido. É isso nós aí. somos um B2B2C. Então, é B2B as empresas que contratam e liberam para os colaboradores terem acesso aos mentores que são de curadoria de vocês também. Não é qualquer um que está lá dentro da plataforma Top 2 oferecendo serviços. E nem existe isso, né? Não é dessa forma. Não é marketplace. Não é um marketplace. Exato. A gente nunca se posicionou como marketplace, mas como uma comunidade. E como comunidade, a gente nutre essa comunidade. E a relação é muito diferente do que simplesmente bota um preço aí e vê o que dá. E abre a câmera, né? E faz toda a diferença também, né? Faz toda a diferença. Então, você tem ex-CEO, ex-C-Level, olha, a gente surfista tem, de onda gigante, atleta olímpico, o que mais? A gente tem palhaço. Palhaço. Que é o Wellington Nogueira, que é o fundador Doutores da Alegria. A gente tem líderes indígenas, tem o Biraci Pataxó, né? A gente falou há pouco da Claudinha Werneck, se quer ampliar a visão de ESG, que tal conversar com alguém que foi 6 vezes premiada pela ONU em comunicação inclusiva? E está lá disponível. E está lá disponível. Então, a gente busca nessa curadoria... É nossa colega, né? Aí, desculpa. Tipo, se vocês querem escolher a Cláudia Werneck ao invés de mim, tá tudo certo. Não tem problema. Olha, mas agora, né, eu preciso falar da nossa jornada, né? Porque hoje, essa comunidade, né, tem um peso, nos orgulhamos profundamente é motivo de orgulho. Da comunidade de mentores. Mas construir essa comunidade lá do início, quando a Top 2 ainda não tinha se consolidado, né? Não tinha. Somos malucos aqui que se apostavam em você. Isso foi o desafio e a complexidade. Mas o grupo é sensacional. Quantas pessoas hoje estão lá? 150 mentores e mentoras, né? Mas esse negócio da dificuldade do início, eu me lembro, né, assim, a gente sem orçamento. E entrando em contato com a empresa, às vezes a empresa falava assim, que bom, você pode vir aqui na terça-feira no meu escritório em São Paulo, e a gente é do Rio. Sim. E a gente falou, bom, se a gente começar a agendar, só de grana de passagem aérea vai ser uma loucura, né? E aí o que a gente fazia? A gente falava, olha, a primeira reunião tem que ser online por vídeo. E às vezes o cliente fala assim, mas vocês não podem vir aqui no meu escritório? Podemos, da segunda até a 20ª reunião a gente faz no escritório. Mas a primeira tem que ser por vídeo,
porque o serviço é por vídeo. E se a cultura da empresa não está aberta a interagir por vídeo, não vai funcionar. E faz sentido. Então a gente economizou muito dinheiro no início, buscando quebrar esse negócio. Mas quando veio a pandemia... Aí foi, né? Muito legal. Quebrou. Fala alguns números pra gente, Thiago, Simone. Thiago é bom de novo. São 150 mentores que estão lá hoje na plataforma. Quantas empresas já passaram por lá? Quantas pessoas? Quantas mentorias? Alcance, né, horas disso, de mentorias? A Top2U, ela já tem mais de 10 mil horas de voo em mentorias, né? Uhum. Então, nossa, 10 mil horas de mentoria é muita coisa. Então, assim, a gente vai aprendendo. Uma coisa que é hoje muito clara para a gente é que um programa de mentoria vai muito além de uma sessão de mentoria. Uhum. Ele começa antes da pessoa entender do que se trata. Será que eu estou recebendo isso porque eu estou indo mal e tenho que melhorar? Será que eu estou indo porque eu sou um talento? Na hora que o colaborador recebe a oportunidade do seu RH, né? Exatamente. Exato. E depois disso, como é que eu escolho? E depois, mesmo que eu escolha, o que eu vou falar com essa pessoa? E depois que a pessoa agendou, se tem alguma confusão de lembrete... ela não pode pedir ajuda e daqui a 2 dias alguém abrir o e-mail e falar, desculpa, não. Então, a experiência é end-to-end. Né? E isso é que faz a diferença num programa de mentoria. Não, e vocês estão cada vez melhores nisso. Agora, falando aqui como mentor, tá redondinho, funciona. Que bom. E a plataforma, né, para quem não acessou e para quem está assistindo e já acessou, ela é bilateral, né? Para o mentor, tem a informação do seu futuro mentorado, com os desejos desse mentorado, sobre o que ele quer conversar, qual a dor dele no momento com relação ao que está vivendo e qual a expectativa dele com relação àquela mentoria. Isso para a gente nos dá um material pelo menos de início de conversa e para quebrar esse gelo, né? Porque exatamente quando você fala isso, Thiago, a gente quando abre a câmera você vê a cara de assustado da pessoa do outro lado, né? Porque assim, ele te escolheu por uma foto, né? Ele nunca ou te conhece de rede social, ou sabe um pouco da tua trajetória, mas ele não sabe como é que ele vai ser recebido naquela mentoria, né? Então até você quebrar o gelo e saber do tipo, estamos num ambiente de completa confiança e seguro e sigilo confidencial, que você vai poder conversar comigo e extrair, enfim, é uma conversa de 1 hora ou mais de 1 hora, enfim, mas vocês montaram um negócio redondinho, funciona e as pessoas se comprometem, começa no horário marcado, termina no horário, tem hora para começar e para terminar, que eu acho muito bacana, né? Então assim, sou fã de ser mentor da plataforma Top2U e falo para todo mundo, né, usem e abusem, porque é muito bacana. É muito bacana. Fora, acho que já dá até para entrar nesse assunto, assim, o segredo da curadoria de vocês. É uma coisa, eu não sei se ainda continua com vocês 3, né? Sim. Os 3 sócios, ou se vocês têm... São os 3 que fazem desde o início, né? E fazem até hoje, né? Para manter uma comunidade... E dentro da curadoria, óbvio que tem uma... Desculpa, Marcelo. Não, eu estou pensando nas carinhas das pessoas, assim, né? Porque o Thiago, que vai lembrando, né? Porque o Thiago comentou da comunidade, né? E que tem uma união, né? E tem um propósito comum. E que eles trabalham isso, né? Thiago, Simone, Márcio trabalham para que a gente tenha isso. Então a gente tem encontros periódicos, né? A gente tem aprendizado uns com os outros. Tem aula para mentores, trocas de informações, um ajuda o outro. Realmente é uma comunidade, né? Do lado de cá, da mentoria, dos mentores, é uma comunidade de mentores que se ajudam. Só para ninguém entender errado o que você está falando agora, com total confidencialidade das conversas, tá? A gente nunca fala sobre mentorados ou sobre os assuntos dos mentorados. Só para deixar isso claro também. Eu estou falando dos mentores, assim, do tipo Agora, nunca se fala sobre mentorado. Eu não sei quem você mentorou, você não sabe quem eu mentorei. Mesmo a gente sendo sócio, não te interessa. A gente não fala. Está tendo uma troca. Mas eu nunca vou perguntar. Você viu? Aqui é uma troca entre mentores. Gostei. Não, mas é uma troca com relação a experiências de vida, né? Você poder saber como pensa e o que faz um pataxó, sendo muito sincero, eu nunca teria acesso dentro da minha bolha. Eu não teria acesso a conversar com o Biraci, né? E a gente conversou numa live proporcionada por vocês, onde ele se expôs, onde ele coloca, onde ele, né? Então,
esse recorte da sociedade que vocês fazem muito bem na curadoria, né, de homens, mulheres, tribos, e, enfim, e das mais variadas idades também, enfim, né, porque tem um mais experiente. Quais são alguns feedbacks que vocês escutam? Assim, quais são algumas dos histórias, clientes, mantendo a confidencialidade? Tem muita história, né? Mas eu vou como... contar uma, que é a nossa história, assim, querida, né? Porque é lá no início, que uma pessoa da área de ESG tinha uma empresa empreendedora e queria muito conversar com alguém para pensar, puxa, eu tenho que inovar, já com 50 anos de idade, com sucesso no que ela fazia, mas ali na zona de conforto. Mas eu estou vendo o mundo mudar, inovação, o que eu faço? E ela, puxa, eu queria um mentor para me ajudar a me reinventar, né? Então, a essência da Top to You, né? Dar um insight, uma inspiração. E ela se conectou com uma pessoa que transformou a vida dela. Então, eu estou falando dela porque ela já deu o depoimento em vídeo, né, para Top to You. Ela faz questão de falar, ela largou tudo no Brasil, fechou aquele capítulo da empresa dela e foi ser empreendedora no Vale do Silício, mora em São Francisco até hoje. Eu não posso falar com esse mentor, não. Tem um sucesso absurdo. E olha, eu recomendo, Marcelo. Não fala que é o nome tu passa dele. em casa, recolhe todo mundo já. Eu recomendo. Mas é muito bacana ver o sucesso, ver as pontes que ela conseguiu criar e fazer com essa mentoria. Então a gente tem uma orgulho dessa história. São conversas, como é que é? O tagline? Conhecimento para ir mais longe, mas já foi também life-changing connections. Isso, verdade. Conexões que mudam a vida. Que transformam. Transformam a vida. Mas uma coisa comum que eu vejo também os colegas mentores falando, né, do quanto a gente ganha sendo mentor da Top to You, né? Porque as pessoas que aparecem pra gente fala mentorar... você agora no aprendizado teu. Não, tem um aprendizado que, inclusive, eu compartilhei com você, e assim, de novo, reforçando que Marcelo Nóbrega já me deu aqui um cutucão, sem citar nome, sem citar nome da empresa, porque às vezes também, se você detalha muito, você chega na pessoa. É um executivo da empresa X, bom, né? A gente chega na pessoa. Então, assim, riscando o nome, riscando a empresa, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu tinha mentorado, que ele estava passando por um processo de upgrade de uma posição que ele estava querendo muito na empresa que ele trabalhava. Ele acabou não conseguindo ir para essa posição, mas teve uma posição para ele fora do Brasil e ele foi expatriado para uma posição ainda superior àquela que ele estava aplicando. E aí ele lembrou, meses depois, ele lembrou da conversa que eu tinha tido com ele e ele me escreveu, que eu achei super educado. Assim, ele me escreveu dizendo, olha, a diferença que fez na minha vida, os insights que você me deu naquela mentoria, que eu abri o meu leque de opções e consegui. Hoje estou morando em tal lugar, estou muito feliz e queria escrever para te agradecer, porque você fez diferença nesse processo, né? Aí eu fiz um print e mandei pro Thiago. Thiago, olha só isso, né? Que bacana que é a gente poder... Né? E assim, e são pessoas educadas, são pessoas... Né? É uma relação que se cria, enfim, eu... sou fã, né? De estar do lado de cá da cadeira. A gente é fã de tão vocês. Seguro, é né? Muito bacana. Que as pessoas colocam as suas vulnerabilidades de uma forma muito tranquila. Né? Então, o mentor acaba conseguindo ajudar de verdade, porque não tem máscara, né? Não tem filtro. Por conta disso tudo, né? É incrível o que a gente consegue alcançar em apenas 1 hora de conversa. Porque as duas pessoas estão ali, né? 100% ali. E de kimono aberto. Então, assim, apesar de gostar também de mentoria interna, acho que elas são complementares. Uma característica da mentoria externa é que você não tem um viés político. Então, a pessoa pode, de fato... Mentoria interna são com profissionais da própria empresa onde aquele indivíduo trabalha, e a externa, por exemplo, com as pessoas que estão na plataforma da Top to You. E a Top to You tem as duas soluções. A gente apoia com o software para fazer a gestão do programa de mentoria interno e, obviamente, com os mentores da Top to You. E são complementares porque em um você vai otimizar todo o conhecimento que já está instalado dentro da empresa e fortalecer algumas questões de cultura, e no outro você vai oxigenar
visão, né? Vai ampliar repertório e vai poder também ter conversas que você não teria com ninguém dentro da empresa. Né? Que não se sentiria à vontade, às vezes, para ter a conversa dentro da empresa. Né? Então, a plataforma da Top2U tem 3 modelos. Ela pode ser inteiramente mentores da Top2U, da curadoria da Top2U. E ela pode ser, o outro extremo mentores internos, que a empresa escolhe e coloca na plataforma e não coloca nenhum mentor Top2U, ou pode ser um mix disso, né? Tem uma combinação aí. Exatamente. Legal. Se você ainda não tem isso na empresa, dá uma olhada, viu? Que vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Marcelo, nós dois somos mentores da Top2U. Explica para nossa audiência quem é e o que faz a Top2U. Pois é, Gerson, e eu estou com a Top2U desde o início da operação. É uma plataforma de mentoria B2B, cuja curadoria é feita de uma maneira muito cuidadosa pelos 3 sócios fundadores. Top2U, mentoria de alto impacto para líderes e talentos. Sabe uma outra coisa que eu acabo falando também para pessoas que me procuram para conversar sobre carreira, dúvidas e que não estão na plataforma da Top2U por pessoa física e me perguntam, né? Às vezes me procuram perguntando que curso eu deveria fazer, que curso de pós-graduação, que curso de especialização, que área você acha que eu deveria ir? E aí eu fico olhando para a pessoa assim, eu digo, porque eu tô tão envolvido com um processo de mentoria, cara, que se eu pudesse, ou se eu fosse o diretor de RH de uma multinacional, de uma empresa, enfim, tivesse a possibilidade de contratar uma plataforma de mentoria, eu cara, assim, faz mentoria. Nada contra as universidades, porque assim, eu sou uma pessoa acadêmica também, acredito na academia, tem que fazer, tem que se especializar, mas dependendo da vontade daquela pessoa, a aplicação é tão imediata tão mais rápida, que às vezes uma conversa com o mentor, cara, tu fica 2 anos sentado num curso de pós-graduação e numa conversa de 1 hora ou 2 encontros de 1 hora, você já responde algumas dúvidas que não é na sala de aula que você vai ter essa resposta. É isso. Perfeito. Então, é muito bacana, assim. E aí... Vocês querem fazer uma distinção entre o que é mentoria e o que é coaching? Isso é bom, né? Vai lá, que... Thiago, você tá craque na resposta. Na resposta. Não, olha, os dois estão dentro do mesmo guarda-chuva de desenvolvimento humano. Então, ótimo. Né? Todos são válidos. Né? Mas algumas diferenças. No coaching, você tem uma metodologia e você precisa de uma certificação. Então, independe muito da trajetória do coach. Eu posso ser um economista, um engenheiro, um professor de educação física. Se eu me certifico nessa metodologia, eu posso atuar como coach. E dentro de uma dinâmica de coaching, se eu pergunto para o meu coach, olha, eu estou na dúvida se eu faço A ou B, o que você acha que eu deveria fazer? O coach, por método, não pode responder, a não ser com outra pergunta. O que você acha que você deveria fazer? Porque a resposta está dentro de você. Na mentoria, e aí especificamente da Top2U, o que a gente busca em resumo na curadoria? 2 coisas. O processo é mais complexo, mas de forma simplificada. 1. Track record, ou seja, grandes realizações, de fato a pessoa ser uma grande referência na sua área de atuação. E do outro lado, um alinhamento com o propósito da Top2U, que é inspirar e acelerar o desenvolvimento de outras pessoas. E a gente entende que uma vez colocado um desafio à frente dessa pessoa, ela possa ter na sua bagagem elementos para sacar e ter uma conversa assertiva, baseada em experiência. Então, se eu faço a mesma pergunta que eu fiz para o coach, para um mentor, o que você acha do que eu deveria fazer, A ou B? O mentor pode falar, olha, nem A nem B, já pensou no C? Porque, olha, eu já vivi uma experiência assim, assim, assado, e dei de cara na parede, e também já vi que aconteceu assim, assim, assado e deu certo. Para você pensar. Então, essa possibilidade de ter conversas mais assertivas nos encanta e a gente acha que quando a gente faz uma boa curadoria, isso é um grande diferencial que traz a potência a cada sessão. Na linha aqui do que o Jaderson estava comentando, quem é que deve procurar um mentor? Nossa, qualquer pessoa merece um mentor. É mais merecimento, né? Qualquer pessoa merece um mentor. Por que merece, Simone? Porque é esse trick que o Thiago falou, né?
é um gatilho para o desenvolvimento, é um gatilho para você destravar, né? E aí você está falando, mas falando do mundo executivo, o executivo que tem problema é que tem que fazer mentoria? Sim, o que tem problema tem que fazer mentoria. Também, né? O que quer se desenvolver tem que fazer mentoria? E o que está voando na empresa e precisa manter lá no topo tem que fazer mentoria? Tem que fazer mentoria. Assim, se a gente for parar e pensar o quão inovador é o processo de mentoria, a gente vai entender que é mais antigo do que andar para frente, né? Porque a humanidade, ela vem aprendendo ao longo de milênios através de troca de experiências entre uma pessoa mais experiente ou alguém menos experiente em algum tema, através de conversas, né? O que a gente traz de solução, que pode ser chamado de inovadora, é como é que a gente permite ou facilita essas conexões para ser simples, para ser intuitivo e para ter a garantia que do universo que você pode escolher são grandes referências de mercado. Curiosidade de bastidores agora que eu vou perguntar para vocês, tá? Vocês sabem, assim, na curadoria de vocês, ou talvez não importe, mas formação, né? Porque também Marcelo pediu o conceito de coaching e mentor, mas também entra um pouco da confusão de terapeuta, né? Tipo, as pessoas às vezes acham que estão indo para uma sessão de terapia. Que não é. Que não é. Porque assim, a minha formação é em engenharia e a minha carreira é baseada numa carreira técnica comercial, que não tem nada a ver, inclusive não tem nada a ver com recursos humanos, apesar de gostar de gente, mas... vocês têm mais mentores de uma área X ou Y? Quantos psicólogos tem, se não tem, ou se para vocês isso é indiferente? Como é que funciona? O que a gente tem de visão, Gederson, é ter uma grande referência, no mínimo, de todas as áreas do conhecimento humano. Então, a gente ainda está num processo, a gente está muito aquém do que a gente quer chegar. Mas vou te dar um exemplo de perfis diferentes. Você pode estar falando com um C-Level, com passagens em JP Morgan, em Deutsche Bank, em Citibank, em posições globais, como você pode estar falando com um cara que surfou as 5 ondas mais perigosas do mundo sem prancha, só de sunga e pé de pato. Nossa. Mas que além de ser um atleta... Sunga e pé de pato é ótimo, né? Mas que além de ser um atleta de alta performance, tem uma formação em antroposofia, em guetianismo. É um cara que transformou a própria vida através de uma frase do Aristóteles, onde seus talentos e paixões cruzam com as necessidades do mundo, lá está o seu caminho, o seu lugar. Ele falou, bom, mas quais são os meus talentos? Quais são as minhas paixões? O que tem de necessidade no mundo? Onde é que é o meu lugar? Então você vê que tem perfis completamente diferentes, mas ainda assim referências e que tem um alinhamento com o propósito da Top 2. E tem gente de todas as idades, de todas as regiões do Brasil e todas as áreas de trabalho. Fora do Brasil. De gênero e orientação sexual e etc. É um mosaico. E os temas, eu gosto muito de falar disso também, eles não são tão óbvios como um currículo seco. Sim. Né? Então, você vai lá, olha o currículo do mentor, eu vou escolher falar com o Marcelo, enfim, porque ele foi RH. Mas o Marcelo é um cara com uma super experiência em falar com o público, em apresentações, então não é óbvio, né? A gente tem um executivo que é Ultraman. Né? E ele ainda é executivo ativo. E ele é Ultraman ativo, né? Então, quanta gente fala assim, cara, eu tô aqui na minha empresa, como é que eu faço para ter uma vida saudável, né? Equilibrar com o exercício. Então, eu falo que os currículos, né? As bios dos mentores não são óbvias, né? E sabe que, às vezes, os mentorados procuram mais pelo hobby do que pela tua trajetória profissional. Isso também é interessante, assim, né? Do tipo, esses dias eu estava lendo uma mini bio de um colega nosso, que, acho que de algum que a gente entrevistou aqui pro podcast. Eu disse, deixa eu ver como é que tá. E eu achei interessante a forma da pessoa se colocar. Eu disse, nossa, eu fiz uma viagem de volta ao mundo em 100 dias, que eu acho que isso deveria estar na minha mini bio da Top 2U. Aí eu entrei lá,
pelo meu chat da Top to You, conversei pelo WhatsApp. Eu disse, olha, quero arrumar a minha mini bio. Quero incluir isso. Cara, não é que uma pessoa procurou para querer saber um pouco mais do tipo... Como foi isso? Como foi esse teu período sabático e como é que foi? Como que você se preparou? E eu quero saber, a pessoa queria saber sobre isso. Como que eu me preparei, como que eu fui, onde que eu visitei, quanto custou. Então, assim, é isso, né? Do tipo, o surfista de ondas gigantes, e no meu caso, eu fiz uma viagem de volta ao mundo em 100 dias. Isso aí. E aí a pessoa, poxa, como que eu faço? Eu também quero fazer isso. Né? Então, acho que as pessoas também estão interessadas em outras pessoas, em outras histórias, em outras formas de ver o mundo, né? Tipo, cara, me ajuda. E se enxergar, né? E se enxergar. Porque fala assim, eu posso, né? Tem uma luz no fim do túnel. Olha, ele construiu, ele fez. Tem um caminho aí, né? Eu consigo. Tem uma outra que agora, te ouvindo, Gerson, lembrei. Tem um casal super interessante, o Cícero e a Flávia, que você conhece bem. Muito legal. Que eles eram executivos. Um belo dia, estressados, o Cícero teve um infarto e foi para o hospital. E aquilo foi um marco para ele repensar um monte de coisa na vida. E eles tomaram a decisão de tirar um ano de sabático. Então eles saíram da empresa e foram viajar. Só que eles descobriram uma forma de prolongar o sabático. E agora eles estão há 12 anos fazendo sabático e acharam um modelo de viver de sabático. Já Cícero, sim. Que a gente entrevistou, claro. Fantástico. A última vez que a gente falou com ele, eu falei com ele, ele estava em Portugal, porque ele não conseguia sair de Portugal. Não sei como pandemia. Exato. 12 anos de sabático, rodando o mundo, aprendendo um monte de coisa. Pois é, o sabático virou o business dele. Né? Quantas pessoas querem conversar com ele? Claro. Ele tá na plataforma. Sim, a Flávia tá e o Cícero agora tá retornando também. E, na verdade, o que eles falam é sobre estratégia de grandes mudanças. Então, você consegue fazer correlações com essas experiências e com a tua vida. Agora, também uma coisa interessante são os encontros não óbvios. Né? Eu me lembro, Simi, que lá no início, a gente tinha um cliente que foram 20 diretores que receberam acesso a Top to You. E tinha uma diretora de supply chain. E era o início da operação da Top to You e a gente tinha o hábito, já não tem mais, de fazer algumas apostas, né? Eu aposto que ela vai escolher o CEO. Dava para fazer a diversão de você. Dava para fazer isso, né? O VP de supply chain ou não sei quem. E a gente parou de fazer essa aposta por quê? Porque a gente errava todas. Ela especificamente quis falar com um neurocientista. Porque ela precisava entender como é que ela gerenciava melhor a ansiedade e o medo, porque isso estava atrapalhando o trabalho dela e a vida dela. Ou outro caso de uma gerente de marketing, né, que a gente falou, vai falar com o CMO tal, ou CMO... Foi falar com uma advogada que é a fundadora de um grande escritório prestigiado aqui no Brasil. E o que ela queria conversar... foi o seguinte, eu vivo tendo embate com o meu jurídico porque eu quero fazer as promoções, né, e não consigo, e nada pode. Eu quero conversar com alguém do mundo jurídico para entender o que eu estou errando e como é que eu posso ajustar para fluir melhor na empresa. Então foi outro depoimento que a gente recebeu de mentorada falando dessa experiência. Falando para mentorados, pessoas que estão procurando mentores agora, que conselho vocês dariam para eles aproveitarem bem essa oportunidade, essa conversa que vão ter com uma pessoa inspiradora, assim? Eu acho que o autoconhecimento, né, assim, entender a sua real necessidade ajuda muito, né? Ele vai aproveitar muito mais, né, do que ele chegar, marcar uma mentoria e falar, quero conhecer um mentor, quero só bater um papo. Então, a coisa do autoconhecimento, entender a sua necessidade, entender qual o ponto que realmente ele quer agregar com aquela conversa, eu acho que ajuda bastante. Então... Eu concordo. A gente costuma brincar dizendo que um problema bem definido é um problema 50% resolvido. Porém, a gente também percebe que as pessoas muitas vezes têm dificuldade. Bom, mas o que eu vou... Eu vi uma grande jornada, fez um caminho que eu desejo fazer, mas eu não sei o que eu vou conversar com essa pessoa. E aí tem 2 dicas.
Até hoje eu nunca conheci um executivo que não tivesse um desafio. Não sei vocês. E às vezes, esse desafio tira o nosso sono à noite. Então, se você tem dúvida, lembra o que está tirando o teu sono. Fala sobre isso, porque isso é relevante para você. Começa por aí, né? Começa por aí. E depois eu ouvi de um outro cliente que, ouvindo essa frase, deu a segunda dica. Não só o que tira teu sono, mas também o que embala teus sonhos. O que você adoraria fazer? Esse é poeta. Esse é poeta. E pronto. Então, assim, é um pouco do que a Simone falou. Define um pouco... Olha o título do episódio surgindo. Tá ótimo isso. E eu acho que é isso. Não é um bate-papo mesmo. E o que a Top to You, no processo dela, a gente garante é que ninguém agenda com ninguém sem passar pelo briefing. Então você escolhe o mentor, você vê o melhor dia e horário e ali tem o briefing para você poder também trazer elementos para o mentor se preparar para falar contigo. O briefing é um texto que o mentorado coloca na plataforma para o mentor ter acesso. Perfeito. É o teu objetivo com aquela sessão. Fala um pouquinho sobre o teu contexto, fala um pouquinho sobre como é que você acha que o mentor pode te ajudar. Se o teu maior desafio fosse uma pergunta, que pergunta seria essa? E o mais interessante é que, às vezes, esse briefing, né, que o mentorado coloca é só uma introdução. O que ele quer realmente highlights, né? é saber aquilo que ele quer discutir com o mentor, né, vai aparecer ao longo da conversa. Né? Então, eu vejo muito a história da agenda de liderança feminina, aonde você vai tratar de estima, né, de autoestima. Você não vai colocar isso no briefing, né? E numa conversa com uma executiva, com uma que já chegou lá, uma CEO, isso vai aparecer e aparece de uma forma profissional, né? Como o Thiago falou, com exemplos de vida real, com alguém experiente que já passou por isso. Então é muito interessante. O briefing às vezes funciona como uma introdução para justamente descortinar o que realmente aquela pessoa quer falar. E uma coisa que acontece comigo, deve acontecer com você também, quando acaba a sessão, o mentorado geralmente me pergunta: você tem alguém para me indicar para eu fazer a próxima sessão? E aí é uma coisa complicada, assim, né? Porque eu digo, olha, o que eu te digo, tem 150 mentores à tua disposição, das mais variadas formações e experiências, que eu sugiro que você se dedique um pouco a estudar o perfil de cada um, para ver o que melhor se encaixa nesse momento e nessa continuidade de conversa. Né? Porque é muita gente boa, entendeu? Tipo, vou jogar todo mundo. Tem meu sócio, Marcelo Nóbrega, é um dos mentores, mas não é assim que funciona. Mas olha, tem uma dica nesses casos, quando voltar a acontecer. A Top 2 tem uma área de concierge, né, ou de client success, que se você tiver com dúvida com quem agendar a primeira ou as próximas sessões, basta entrar em contato. A gente faz um atendimento personalizado para entender um pouquinho melhor qual é o teu contexto, a tua questão, e esse time te recomenda uma lista menor de mentores para no final do dia você poder escolher. Além disso, ele pode fazer o filtro na própria plataforma, sobre categoria, etc. E tal. Esse serviço de concierge é muito legal isso. E muito em sintonia, alinhado com o propósito da Top View também. Esse cuidado que vocês têm, né? O lado humanizado com o mentor, da plataforma, com o mentorado, é muito legal. É muito legal. O que o futuro reserva para a Top View? Essa é a pergunta que estava assim, saindo, Marcelo Nóbrega. Aonde chegaremos? Nosso sonho lá da essência ainda existe, né, Thiago? Assim, é democratizar, é consolidar cada vez mais esse conceito, né, de aprender com o outro, de inspirar, de desenvolver. Então, tá só no começo desse caminho, né? Tem muito por fazer. Assino embaixo. E, assim, o que a gente quer é levar essa solução para cada vez mais pessoas e, de preferência, mais rápido. Então, a gente está a todo momento pensando como é que a gente muda de patamar e escala, entendendo que existem diversas soluções possíveis dentro desse guarda-chuva, né?
Existe a mentoria externa, existe a mentoria interna, existe uma cauda longa enorme que também é uma forma da gente estar democratizando o conteúdo de qualidades ou jornadas inspiradoras para o público. Mas, de novo, a gente começou pelo mundo corporativo e se a gente pensar na quantidade de empresas que existe no Brasil e no mundo, é muito maior do que as 1000 que a gente está olhando e que a gente só está arranhando a superfície. Mas ainda tem a questão de setor de educação, ainda tem o B2C, ainda tem tanta frente, né? Talvez 8 bilhões de oportunidades dentro do planeta, de pessoas que podem se inspirar com outras pessoas e encurtar a distância para chegarem nos seus objetivos. Muito bom, sensacional escutar um pouco da história de empreendedorismo de vocês, né, e ver como o propósito está alinhado com o que vocês estão executando de verdade, né? Muito legal. Orgulho de pertencer, eu acho que eu encerro assim, bacana. Vida longa vocês, contem com a gente, contem comigo. Tenho certeza que com o Marcelo também. Para quem está ouvindo, né, a mentoria é uma ferramenta poderosa, né? Eu acho que vocês ouviram um pouquinho disso aqui, né? Então busquem, se for através da Top2U, excelente, porque aí vocês vão interagir conosco aqui também. Mas mesmo não sendo, é uma ferramenta poderosa. Então procure ter mentores na sua vida. Isso aí. Perfeito. Obrigado. Obrigado, Thiago. Obrigado, Simone. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Esse episódio da Você Está Contratado foi patrocinado pela Top2U, mentoria de alto impacto para líderes e talentos.